Chegaste em boa hora para ver o mundo que gira veloz e a vida que corre demais. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A gente começou aí com a música que eu coloquei na atividade. Eu queria muito que vocês tivessem realmente assistido toda a música. Sei que nem todos o fizeram, mas é uma música bem bacana, que além de tudo trabalha com o que a gente estudou na aula passada, que são as metáforas. Então, espero que vocês tenham gostado desse início de aula com musiquinha. Quem não ouviu a música está mais uma vez convidado a ouvir, porque quem viu, né, percebeu que ela trabalha, que ela foi feita, o clipe foi feito em formato de um jogo de videogame chamado até de Mario Bros. Foi inspirado nele. Mas enfim, é uma forma de começar a nossa aula de maneira mais lúdica e até relembrando de um pouco do que foi visto na aula anterior. Então vamos para mais uma aula que faz parte desse tema, do tema igualdade. Peço desculpas por qualquer barulho externo aqui de casa, tá bom? Infelizmente a gente não tem um espaço perfeito para isso, mas vamos lá então. Gente, primeiro de tudo quero só tirar aqui, vocês não estão vendo, mas eu tive que agitar aqui a questão da música, né, que estava acontecendo. E aí, você já sabe como funciona o nosso diário de bordo, né? Eu acho que eu não preciso estar explicando novamente. Tem a ver com responder às atividades por meio do formulário online. Inclusive já está no grupo o formulário online para vocês responderem a atividade com base na aula de hoje, tá bom? Como sempre, tem o resuminho da aula, o que serve até realmente como um diário de bordo para vocês colocarem o que vocês aprenderam na aula, as explicações que eu dei. É muito importante que vocês realmente coloquem no resumo, que sempre tem palavras, explicações que saiu da minha boca e não que estava realmente no slide propriamente, porque senão eu vou ficar em dúvida, vou ficar pensando, será que o aluno realmente assistiu a minha aula ou só leu os slides que estavam lá no grupo também? Então é importante colocar explicações que eu repassei para vocês, para que eu tenha certeza que vocês assistiram toda a aula, tá bom? Então vamos passar aqui. Estamos no dia 5, como vocês podem ver, né? Dia 5, sexta-feira, terminando uma semana. Quem fizer essa minha aula ainda pela manhã ou no início da tarde vai ter o resto da sexta-feira livre e todo o final de semana bem tranquilo em casa, tá bom? E aí, eu queria, né, ter um momento aqui de bem-estar com vocês. Geralmente a nossa aula ela começa com um momento socioemocional, deixa eu organizar aqui, mas hoje nós vamos começar com um momento de bem-estar. Como podem ver aqui do lado, né? Talvez é uma experiência que vai durar em torno de 10 minutos, talvez um pouco mais, porque ela requer uma preparação sua, mas tem a ver com, convidar alguém para participar com você de uma aventura de mistério e descoberta. Seria muito legal que vocês praticassem, não sei se os professores de ensino religioso e educação física vão estar pedindo. E vocês têm aqui do lado o seguinte, a brincadeira ela requer o quê? Que você cria aí uma busca ao tesouro. Ela vai pedir, mais uma vez, perdão pelo barulho externo, ela vai pedir que você pegue aí alguma coisinha para simbolizar o tesouro, esconda e crie pistas, pode ser aí até 10 pistas, para que a pessoa chegue até lá. Então vamos supor que você escondeu no armário. A tua primeira pista não vai indicar para chegar no armário, mas a primeira pista vai servir para a pessoa chegar até a segunda, da segunda até a terceira. Quem já assistiu filmes de caça ao tesouro sabe como funciona, sabe do que eu estou falando. E eu vou falar, é uma aventura bem bacana. Talvez dê um pouco de trabalho para criar, mas quando você cria e vê o outro buscando aquilo que tu criou, fica muito legal. Porque aí você pode colocar uma primeira pista e entregar para a pessoa, e aí a segunda pista está, por exemplo, na cama. Então você pode colocar até num joguinho, né, de o que é, né? O que é onde você pode deitar e dormir, enfim, colocar ali o que você quiser para que a pessoa encontre a segunda pista, da segunda para a terceira e por aí vai, tá? E aí vamos para um momento de bem-estar que mais uma vez hoje tem a ver com o humorômetro, como podem ver aqui do lado, né? A proposta, como podem ver aqui do lado, os emojis. E eu queria que mais uma vez vocês fizessem isso. Ah, professor, por que duas vezes já apareceu isso daqui, né? Eu acho que é a segunda vez só que aparece. Bem, gente, é importante que no nosso dia a dia nós estejamos realmente, diariamente, na verdade, fazendo uma leitura própria, né? Uma autoleitura, para saber como é que nós estamos, qual é o nosso humor. Isso importa muito porque a partir daí a gente pode saber no que melhorar, pode saber como as pessoas devem nos tratar de acordo com o nosso humor. Então é muito importante saber como a gente está e fazer uma leitura de como a outra pessoa está. Então também procurem fazer a leitura de como os seus pais estão, mais uma vez, simbolizem isso por meio de humor,
Porque quando a gente reconhece que alguém está mal-humorado, por exemplo, eu sei que aquela pessoa não vai querer muita conversa, eu não vou poder brincar muito com ela. Então é muito importante fazer essa autoleitura, tá? Isso melhora muito os relacionamentos. Quando a gente sabe como a pessoa está, a gente sabe exatamente como lidar com ela. E aí vamos realmente para a nossa aula. Olha que tema interessante. Eu tenho certeza, né, que uma parte de vocês vai adorar mais do que a outra, porque se trata de o poder do argumento e das meninas. Eu não quero estragar a experiência, eu não quero estragar as surpresas que vão vir, mas vamos lá. Argumento tem a ver, como vocês sabem, com uma técnica, né, de usar fatos para comprovar que você está certo. Então, o que é argumentar? É eu ter uma opinião sobre algo e comprovar por meio de fatos de que eu estou certo, ok? Então, quando você, por exemplo, quer argumentar com um colega seu que o jogo que você acha melhor realmente é melhor, você vai ter que mostrar fatos para essa pessoa. Você vai ter que dar uma lista de motivos de realmente aquele jogo ser o melhor. Então você vai falar da jogabilidade, vai falar dos gráficos, vai falar da facilidade, vai falar talvez ali da questão de que ele roda mais fácil em qualquer dispositivo, em qualquer celular. Então você vai listar fatos que comprovem que a sua opinião é verdadeira. Isso são argumentos. Agora, o que isso tem a ver com as meninas? O que hoje, né, essa aula tem a ver com argumento e meninas? É o que a gente vai ver agora. E é legal porque vocês vão perceber uma continuidade e uma ligação entre as nossas aulas. Por quê? Observem só. Vocês observem essa frase. A educação é o poder das mulheres. Já ouviram essa frase antes? Sabe quem falou? Concordam com essa frase, que a educação é o poder das mulheres? Talvez vocês estranhem, por que uma frase como essa? E aí, primeiro, vocês têm que saber que aqui no Brasil mesmo, há algumas décadas, as mulheres não tinham o mesmo direito à educação que os homens, e ainda existem países que realmente separam mulheres e homens e fazem com que apenas os homens tenham acesso à educação e as mulheres não. Então imaginem quais são os limites que uma mulher sem educação tem, né? Onde ela nem vai conseguir chegar porque não tem educação. E se vocês lembrarem um pouco da nossa aula passada, lembrarem um pouco até das conversas que a gente andou tendo, vão de cara imaginar de que a gente vai falar agora. Que mulher fala muito sobre educação? Que mulher se tornou muito importante por falar tanto sobre e lutar tanto sobre a educação para as mulheres? E essa mulher nada mais é, eu a chamo de mulher porque ela já tem 22 anos, essa mulher nada mais é do que a Malala, gente. Então, mais uma vez falando sobre essa grande mulher, sobre essa grande personalidade, essa grande influenciadora, verdadeira influenciadora, porque influencia realmente para coisas tão positivas. Então é o seguinte, nós vimos a história dela na aula passada. Se não lembra, volta à aula passada, vê ali o começo para saber a história dela, tá? Mas ela tem uma grande luta em relação ao acesso à educação das mulheres no seu país e de todo mundo, claramente. Então é o seguinte, ela é a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel. E para quem não sabe, o prêmio Nobel é um dos mais importantes do mundo, porque ele premia as pessoas, vamos dizer assim, que fizeram o maior bem à humanidade naquela época. Então existe o prêmio Nobel da Medicina, que foi a pessoa que mais contribuiu com a medicina no mundo, ou pelo menos uma das que mais contribuiu. Existe o prêmio Nobel da Física, que é a mesma coisa, do cientista físico que mais contribuiu com a física no mundo. E existe o prêmio Nobel da Paz, que é dado sempre a uma pessoa que está contribuindo muito com a paz no mundo. Então, a Malala, depois de sofrer aquele atentado e depois de ter continuado a lutar a favor das meninas do seu país contra a opressão, a favor da educação, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Porque, vamos lá, lutar pela educação não é também lutar pela paz? Quando você quer que pessoas tenham acesso à educação, você não está querendo um mundo melhor? Então, por isso, Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Como eu falei, a pessoa mais jovem a ganhá-lo. Ok? Entre as palavras que explicam bem sua causa, duas se destacam: educação e mulher, tá bom? Já falei sobre isso, vocês devem entender o porquê, ok? Faz parte da história dela. Ela é um grande nome que tenta colocar o direito à educação, principalmente de mulheres, na pauta do dia. Então ela está ali sempre buscando e ela é chamada de embaixadora desse assunto, ou seja, é a pessoa que mais trata desse assunto no mundo. E quando a gente pensa em educação e na luta pela educação das mulheres, a gente pensa logo na Malala. E vocês veem aqui a Times, né, que é uma das revistas mais conceituadas americanas e do mundo, em uma determinada edição colocou a Malala aí para ser a capa dessa revista como uma das pessoas mais influentes do mundo. Uma menina de 22 anos, do Paquistão, que não nasceu rica, nasceu talvez tendo as condições que vocês aí têm em casa, mas ela fez a diferença no mundo,
Ela não quis só pensar nela, ela pensou nos outros, lutou pelos outros e tá aqui, ó, bem aqui do lado, na capa de uma das revistas mais importantes do mundo e com o Prêmio Nobel da Paz. E eu queria, gente, agora, esse vídeo aqui, ele é incrível, sabe? Eu não tenho nem palavras para eles. Vou tentar não me emocionar aqui, porque eu já assisti algumas vezes e me emocionei em todas elas. Mas é um pouco sobre a história da Malala, para a gente entender novamente sobre ela, tá? E aí daí a gente vai para nossa aula, mas tenham paciência, é um vídeo de 1 minuto. E eu acho que poucas coisas são tão boas quanto conhecer histórias inspiradoras. Então vamos lá o vídeo. Procurar, já tá aqui no YouTube no ponto, deixar só carregar e eu coloco para vocês. Tá bom? Pronto. Só dar pausa aqui. Pronto, vou agora colocar para vocês, tá bom? Mulheres Fantásticas. Esse é um pequeno quadro do Fantástico, há um tempo atrás, em que, como o nome diz, buscava mostrar a história de mulheres fantásticas. Então vamos para a história da Malala. Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala Yousafzai. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia num lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que escola não era lugar para menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem. Começou a escrever sobre tudo aquilo, para quem quisesse ler. Mas seu pai não queria deixar pista, e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala, ou melhor, de Bumakai, se espalharam por todo o planeta. Até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, as palavras já tinham acordado o mundo. O que parecia fim virou início. Ela hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Estude como uma garota. Gente, eu realmente tentei aqui me conter um pouco, mas a história dela e terminar esse vídeo com essa frase tão histórica dela, falando que uma criança, um professor e um livro podem mudar o mundo, e colocando a educação como a coisa mais importante do mundo, é algo que me emociona muito, primeiro porque eu sou professor, e segundo eu preciso ser realista porque eu vejo tantos de vocês que não conseguem enxergar o que a Malala enxergou sobre a educação. Foi uma menina que ela foi tirada de todas as ilusões do mundo. Por que ela foi tirada de todas as ilusões que o mundo dá? Ela cresceu num país rodeado por guerras, ou seja, não teve a sensação de paz que vocês têm aqui no nosso país. Ela cresceu num país rodeado de pobreza, e por mais que no nosso país tenha pobreza, muitos de vocês não conseguem enxergar essa pobreza. Ela cresceu num país em que ela não tinha direito a fazer o que ela queria. Então, vocês, por terem direito e conseguirem fazer a maioria das coisas que vocês querem, não conseguem às vezes enxergar a realidade como ela é. Então ela foi tirada de todas as ilusões do mundo e ela percebeu o que eu queria que todos vocês percebessem. A educação é a coisa mais forte, mais poderosa e mais importante do mundo. Com acesso à educação você pode tudo. Se você valorizar a educação e fizer com que as pessoas valorizem, o teu mundo vai melhorar, o mundo de todos melhorará. Então, se existe uma coisa que vocês têm que lutar para valorizar no dia a dia de vocês, é a educação. Quando a gente voltar para a escola, se deveria ter uma coisa que se deveria ter um horário que vocês deveriam valorizar no dia de vocês, era o horário de estar na escola. Porque a Malala, ela sofreu 3 tiros, ela quase morreu para lutar pelos direitos de algo que vocês têm tão tranquilamente e tão facilmente que muitas vezes nem valorizam. Então não esqueçam, se existe uma coisa que pode mudar o mundo, são vocês, sou eu enquanto professor e é um livro. Ou seja, o meio que a educação tem para nos dar, tá bom? Então assim, se vocês devem se inspirar em alguém, é na Malala com certeza. Gente, tinha dado um erro aqui, tá? Por isso que eu dei aquela pausa e tudo, até me aproximei da câmera, mas já tá resolvido. Então voltando aqui. Então é o seguinte, Malala, né, a menina que queria estudar. Só por querer estudar e só por lutar pelo direito de outras pessoas a estudarem, ela levou 3 tiros, né? Correu o risco aí de morrer. E é o seguinte,
eu quero que vocês listem aí em casa, podem dar pausa aqui no vídeo na hora que entenderem, pensem com vocês, tá? Nem tudo eu vou cobrar na atividade, mas ainda assim, faz parte para vocês chegarem até a atividade e saberem resolvê-la. Então assim, ó, listem aqui, pensem em 3 consequências negativas que a falta de acesso à educação pode causar ao futuro de uma menina. O que uma mulher, imagine uma criança, né, brasileira, criada nos moldes da nossa sociedade atual, imagine tudo de ruim, três consequências ruins que podem chegar até a vida dela se ela não tiver acesso à educação. Mais uma vez, quer pensar? Dá pausa aí no vídeo e pensa aí com você para treinar o teu cérebro. Treinar o teu cérebro é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Então, quer dar pausa? Quer pausar? Se quiser, eu acho que já deu tempo de fazer. Então vamos pensar aqui, olha, vamos pensar comigo. Vamos pensar numa primeira consequência negativa. Primeiro, talvez a grande consequência negativa é, por exemplo, não ter direito a decidir o que quer da vida, né? Por exemplo, uma menina que não tem acesso à educação, ela não vai poder falar assim, eu quero sair de casa e quero fazer, quando eu tiver 18 anos, quero fazer jornalismo, e quero fazer medicina, e quero ir para outro país. Como é que ela vai fazer isso sem educação? Sem mal saber ler, sem poder cursar uma universidade. Então, vou até para ficar mais simples, né? Eu estou falando de uma coisa geral sobre a dificuldade no mundo, mas vamos para algo mais simples. Primeiro, ela não vai poder fazer uma universidade, né? Não vai poder fazer uma faculdade. Se ela não tiver acesso à educação, não tem como chegar a uma faculdade. Vamos lá para uma segunda. Ela vai depender de outras pessoas para sobreviver, porque se ela não tem acesso à educação, ela não vai poder trabalhar no futuro. Não podendo trabalhar, ela vai depender provavelmente de um marido. Então já tem essas 2 consequências negativas, não é? Não poder fazer uma faculdade e não poder trabalhar. E eu quero que vocês pensem com vocês, quem não pensou, pensem numa outra consequência negativa, uma terceira consequência negativa para isso, tá? Só que agora eu quero que vocês vão além, nós vamos além agora, que é o seguinte, vamos pensar aqui, deixa eu diminuir aqui, vamos pensar, pegando o diário, tudo bem que aqui vocês não vão pegar o diário de bordo de vocês, tá? Mas vamos pensar aqui comigo, ó, deixa eu apontar aqui, não, tá aqui do lado. Eu quero que vocês pensem aqui numa consequência que vai afetar toda a sociedade. Por exemplo, nós pensamos em 3 consequências, né? No caso aqui eu falei só 2 e deixei a terceira com vocês. A primeira consequência é ela não poder fazer faculdade. Agora, o fato de ela não poder fazer faculdade vai gerar uma consequência negativa para a sociedade também? Mulheres sem fazer faculdade, sem ter um ensino superior, vão ter no futuro, vão levar para o futuro uma consequência negativa para toda a sociedade? Será que algo que acontece às meninas do Paquistão vai causar uma consequência negativa também para as outras pessoas? Então vamos pensar aqui, qual seria a consequência negativa de meninas não fazerem faculdade? Vamos lá. Primeiro, que então a gente não teria o olhar de mulheres sobre a ciência, porque é muito importante ter mulheres cientistas, porque mulheres cientistas naturalmente vão ter uma visão diferente sobre as coisas, vão poder analisar de maneira diferente alguns estudos, diferente de homens, tem essa diferença sim. Então, ter homens e mulheres analisando, fazendo certos estudos é muito importante, porque a gente vai ter vários pontos de vista para poder, né, chegar a algum consenso e para poder chegar a algum resultado. Quando a gente não tem mulheres fazendo faculdade, logo a gente não vai ter mulheres cientistas podendo ajudar nessas pesquisas científicas, deu para entender? Então, ou seja, não ter mulheres cientistas na sociedade prejudica até na questão de descobrir novas coisas, descobrir novos medicamentos, ter novas descobertas científicas para ajudar a melhorar a sociedade, tá bom? E aí teve a segunda consequência que eu falei, que é a questão das mulheres dependerem dos homens, né, para sobreviver, porque se elas não vão poder trabalhar e vão depender de homens. O fato dela não poder trabalhar e depender de um marido vai trazer uma consequência negativa para a sociedade depois? Será que vai? Vamos pensar aqui comigo qual seria a consequência negativa depois dessa. Porque uma outra consequência, né, ela não trabalhar e ter que depender do marido. E isso vai gerar uma outra consequência para toda a sociedade? Vamos pensar aqui que, se numa sociedade apenas homens trabalham porque as mulheres não tiveram estudo, logo esses homens naturalmente vão ficar mais sobrecarregados. Porque se você vive numa casa em que seu pai e sua mãe trabalham, você naturalmente nota que as coisas são mais fáceis, né? Porque eles dividem aí as sobrecargas, dividem as responsabilidades. Numa casa em que às vezes só o homem trabalha, acaba que é tudo mais difícil. Porque ele que sozinho tem que conseguir todo o dinheiro para casa, para alimentação, para pagar as contas. Ou seja, o fato de mulheres não trabalharem prejudica até os homens, porque os homens também vão ficar mais sobrecarregados. Ou seja, homens de toda uma sociedade vão ficar sobrecarregados porque suas mulheres não podem trabalhar porque não tiveram estudo.
Ou seja, observam como uma consequência vai levando a outra. Uma consequência vai levando a outra. O fato de uma mulher não estudar vai fazer com que ela dependa, vai fazer com que ela não possa trabalhar. O fato dela não poder trabalhar vai fazer com que ela dependa de homens, de maridos, provavelmente para isso. E o fato de só os maridos trabalharem vai fazer com que eles se sobrecarreguem e fiquem com a mente mais cansada e o corpo mais cansado também. Então, isso que a gente acabou de fazer foi o seguinte, gente. Esse exercício mental de ir encontrando uma consequência negativa depois da outra, uma consequência que leva a outra, é basicamente o quê? É a metade do caminho para se construir um texto argumentativo. Ou seja, por isso que a aula tem a ver com a argumentação e com as meninas, porque a partir desse momento em que a gente procura entender a realidade e todas as consequências negativas da realidade da Malala, por exemplo, lá no Paquistão, a gente entende como construir um texto argumentativo. Ou seja, o projeto de um texto argumentativo, né, como aqueles que são publicados em jornais, sites, é muito frequente no mundo universitário. E não para por aqui, que é o seguinte, ó, observem só. Quando você identifica uma consequência negativa da falta de acesso para meninas, você está levantando um argumento. Quando você esclarece como essa consequência gera outras consequências para toda a sociedade, você está fortalecendo seu argumento. Então, cada vez que eu vou me aprofundando no assunto, eu vou provando cada vez mais o quanto eu estou correto, entendeu? O que foi que a gente conversou no começo? Que a argumentação é provar por meio de fatos que eu tenho razão naquilo que eu falo, entendeu? Então, quando eu olho para uma situação como é a da Malala, e eu acredito que o fato dela não estudar e das outras não estudarem é ruim, eu tenho que provar para as outras pessoas por que eu acho que aquilo é ruim. Então, o que é que eu vou pensar? Qual é a consequência dela não estudar? Aí eu vou apontar um fato negativo, depois vou apontar outro, depois vou apontar outro. Então eu vou apontar vários fatos negativos para ela não estudar e eu vou provar para as pessoas ao meu redor que meninas que não estudam geram consequências ruins para a sociedade. Ou seja, eu vou estar provando que eu estou certo em defender que meninas devem estudar. Deu para entender meu raciocínio? Deu para entender que a argumentação é eu comprovar por meio de fatos que a minha ideia, que a minha opinião ela é correta, que a minha visão do mundo é a correta? Então vamos aqui nos aprofundar um pouco mais. Ok? Aqui, gente, é um exemplo maravilhoso. Se vocês puderem printar a tela, isso vai ajudar muito na atividade, porque daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é atividade, mas tem a ver com isso, tá? Mais uma vez, se puderem printar a tela nesse momento, é maravilhoso, que vai ajudar muito vocês. Porque vamos lá, como é que a gente constrói um texto argumentativo? Como é que eu vou construir um texto para provar para alguém que eu estou certo em algum assunto, em algum tema que eu pesquisei? Vamos lá. Primeiro de tudo, vou até me aproximar aqui para ficar mais fácil. Opa! Olha. Primeiro de tudo é o seguinte, eu tenho que fazer um primeiro parágrafo apresentando o tema e a tese que eu quero desenvolver. O que é tema e tese? Eu já vou explicar isso para vocês. Como eu falei, eu já vou explicar isso para vocês, mas antes vamos só compreender aqui o básico e aí daí eu vou para maiores exemplificações, tá? Mas então no primeiro parágrafo você tem que apresentar o tema e a tese. O que é que mais ou menos é o tema e a tese? O tema se trata do assunto, porque assim, se você vai escrever um texto é sobre alguma coisa, não é? É sobre algum assunto, geralmente é algum assunto importante. Então você tem que deixar claro no início, porque o leitor ele tem que saber, peraí, do que essa pessoa está falando aqui? Então tem que estar logo no início, entenderam? E em cima desse assunto você tem que deixar claro qual é a tua opinião sobre ele. Então isso é a tese. Tema é o assunto, tese é a tua ideia sobre aquele assunto. Como eu falei, daqui a pouco vai ter maiores exemplos, mas é importante explicar assim. E aí você pode... Só um momentinho agora para passar para cá. Estou me adequando, peraí, pessoal. Só um minutinho, pronto. Então você pode, ó, depois de apresentar o tema e a tese, depois que o teu leitor entende do que é que você está falando, você vem aqui para o primeiro parágrafo, que é o momento de apresentar ali o teu primeiro argumento. Ok, você acredita nessa sua opinião, mas o que faz você provar que essa sua opinião é correta? Então você vem para o primeiro parágrafo, ou segundo parágrafo, em que você apresenta o primeiro fato que comprova que você está certo. Depois, você apresentando o primeiro fato, você vai para o terceiro parágrafo ali, em que você apresenta o segundo fato. Porque é muito importante eu ter uma opinião e ter mais de um motivo para acreditar naquilo, né? Ter mais de um fato para comprovar que eu estou correto. Então você, em 2 parágrafos, fala sobre os 2 fatos que comprovam que você está certo. E aí você termina, pode muito bem terminar aqui
o teu texto, finalizando com a reflexão em que você mais uma vez reafirma aquilo que você acredita. Se no primeiro parágrafo você deixou claro qual é a sua opinião, depois de apresentar os teus argumentos, tu conclui reafirmando, fazendo uma última reflexão e encerrando o teu texto. E, gente, por mais que pareça confuso nesse momento, como eu falei, já vou exemplificar, mas assim, só para deixar claro, sabe o Enem? Aquela provinha, que na verdade é um provão que é enorme, para que as pessoas entrem na universidade? Pois é, lá tem uma proposta de texto para você fazer. E sabe qual é a proposta de texto lá? É um texto argumentativo. É para você criar um texto mostrando a tua ideia sobre algo e comprovando que você está certo. Então, se no 7º ano você começar a aprender a fazer isso, você vai chegar lá no 3º ano do ensino médio preparadíssimo para tirar nota 1000 na sua redação do Enem, tá bom? Então, foquem muito nisso daqui, que aprender isso daqui hoje é essencial para o seu futuro. Mas, como eu falei, eu quero exemplificar melhor para vocês. Então, vamos aqui. Abrir aqui para vocês verem. Pronto. Vamos aí construir o seu argumento. Observem que aqui o que eu estou pegando não é mais do Simplifica, é um material que eu criei, tá bom? Para ajudar vocês. Então, vamos lá. Eu vou estar saindo aqui do meio. Opa, só um minutinho. Pronto. Eu vou estar saindo aqui do meio em alguns momentos para poder ficar melhor para vocês, tá? Deixa eu só... Pronto, acho que assim dá para todo mundo ver. Então, eu peguei aqui um exemplo para todo mundo entender. Vamos lá. Observem aí em cima que tem tema e o assunto, né? Aqui é um exemplo de um texto que eu vou criar junto com vocês, tá? Como exemplo. Então, vamos supor que a gente queira fazer um texto argumentativo sobre o tema, ou seja, sobre o assunto coronavírus e isolamento social. Não é um tema hoje muito falado, muito recorrente? Então, vamos escrever um texto sobre esse tema. Vamos falar sobre esse tema. Mas para falar sobre esse tema, eu tenho que dizer qual é a minha opinião. Ou seja, qual é a minha tese. Estão observando ali no quadradinho, tese? Pois é, qual é a minha tese sobre esse tema? O que eu acredito sobre o coronavírus e o isolamento social? Então eu, professor Matheus, acredito que, em relação a isso, o que eu acredito? Que nós devemos manter o isolamento até que a situação de contágio do vírus já tenha sido controlada. Por que a minha opinião é essa e é importante eu deixar claro? Porque existem várias pessoas que pensam o contrário, que a gente tem que voltar a trabalhar logo, que não importa se as pessoas vão ser infectadas, que o mais importante é a economia. Já eu tenho uma opinião contrária. A minha opinião é que nós devemos manter o isolamento. Então observem que, mesmo com um tema só, que é o coronavírus e o isolamento, podem haver várias opiniões sobre ele. Eu imagino que você compreendeu. Agora vamos lá. O tema e a tese eu vou apresentar no primeiro parágrafo, mas e no segundo? Eu vou apresentar o meu primeiro argumento. Qual poderia ser aqui o meu primeiro argumento sobre esse tema? Vamos bem aqui, ó, aqui em cima. Bem aqui. Qual poderia ser o meu primeiro argumento sobre esse tema? Meu primeiro argumento poderia ser: os países mais desenvolvidos do mundo aderiram ao isolamento como método de combater o vírus. Sempre que a gente pensa no mundo como um todo, não tem certos países que a gente admira? Certos países lindos, maravilhosos, em que todo mundo parece viver bem? Como os Estados Unidos, a Suíça. Então, se esses países que a gente admira estão aderindo ao isolamento social, por que a gente também não adere? Então é meu primeiro argumento. Vamos seguir os exemplos dos grandes países. E aí eu tenho um segundo argumento para provar que eu estou correto em acreditar que o isolamento é a melhor solução. E o segundo argumento é: os países que não aderiram ao isolamento sofreram graves consequências. Então, no meu terceiro parágrafo, eu vou mostrar como os países que não aderiram ao isolamento estão sofrendo por isso. Deu para entender quais são os dois argumentos que eu quero mostrar para comprovar que eu estou correto? O primeiro é: os países que a gente mais admira estão fazendo isso, então vamos fazer também. E o segundo argumento é: os países que não fizeram isolamento no tempo certo estão sofrendo muito. E aí, depois de eu mostrar esses dois argumentos para convencer as pessoas, eu vou encerrar o meu texto aqui como? Tá aqui, ó, fechamento do texto. Ó. E como é que vai ser meu fechamento? Como eu falei mais cedo, né? Aqui. Eu vou fazer uma reflexão sobre as dificuldades que a situação pode trazer, mas, mais uma vez, reafirmar que eu estou certo, que o isolamento é a melhor opção. Professor, muito legal como você fez, não sei se vocês estão pensando isso, mas eu realmente precisava ver um texto assim para entender melhor. Então, eu peço paciência agora, peço que você respire fundo, beba uma aguinha se puder, tá? Se você já estiver cansado, que já está com 29 minutos, porque agora eu realmente vou mostrar um texto. Porque, pessoal,
sem ir para a prática, sem ver ali o texto formado, vocês não vão entender. Então, dê pausa aí no vídeo, dá pausa aí para se preparar para esse texto agora, tá? E volta com tudo, até porque eu vou querer vocês falando sobre isso no meu resumo. Ou melhor dizendo, no resumo de vocês. Então, eu espero que vocês tenham dado pausa, quem está cansado, para voltar com tudo. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para o texto que eu criei sobre isso. Então vocês vão ver como esse esqueminha aqui que eu montei, ó, que é um esqueminha, né? É apenas um resumo do meu texto. Eu falo qual é o tema, eu falo qual é a tese, tudo isso vai ficar no primeiro parágrafo. Eu dou um resumo dos meus argumentos e mostro aqui como encerrar o meu texto. Mas como é que isso se tornaria realmente um texto? Vamos lá para o exemplo que eu quero dar para vocês. Eu vou aproximar porque eu sei que não está tão próximo. Ok? Então, vamos ler com calma, por favor, com muita calma, muita paciência. E eu vou fazer ainda... Não, vou fazer isso agora não. Vou só diminuir aqui o máximo, deixar aqui só um pedacinho aqui de mim. Vamos começar. Ó. O tema é, como eu falei, coronavírus e isolamento social. Então, no primeiro parágrafo aqui, eu vou falar um pouco sobre o tema, para as pessoas entenderem do que é que eu estou falando, e vou mostrar qual é o meu ponto de vista sobre esse tema, tá? Qual é a minha opinião sobre ele. As palavras em vermelho que eu coloquei, gente, é só para vocês notarem, mais uma vez, ó, prestem atenção. As palavras em vermelho estão aqui só para mostrar o seguinte, como eu repito algumas palavras, só que com nomes diferentes. Vamos lá, vocês vão entender. Começa assim. Respirar um pouquinho. O vírus que surgiu na China, ainda no final de 2019, espalhou-se pelo planeta em menos de 3 meses, transformando-se assim em uma pandemia. Doença, o que é uma pandemia, né? Tem 2 pontos aí. Doença que infecta um altíssimo número de pessoas no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, eu começo aqui falando até o que todo mundo já sabe sobre o vírus, mas é importante ter essa introdução. Falar de onde é que ele veio, como é que ele se espalhou pelo mundo, ok. Por ser um vírus altamente contagioso, é inevitável que muitas pessoas procurem por tratamentos em hospitais simultaneamente. Só estou falando que todo mundo já sabe. Logo, torna-se também inevitável que hospitais não possuam médicos e estruturas para atender a todos. Ora, se todo mundo vai procurar ao mesmo tempo, nem todo hospital vai poder atender a todo mundo, né? E sem tratamento adequado, muitos são os que morrem pela ação do vírus em seu organismo. Ou seja, o grande problema não é nem o vírus, é o fato de que nem todo mundo consegue ser tratado, porque é muita gente indo atrás de tratamento ao mesmo tempo. Aí eu faço uma pergunta, que em texto argumentativo é muito comum perguntas. Então, o que fazer para combater um vírus que pode causar tantas mortes e não pode ser detido com a vacina? A minha resposta é, a melhor solução para esse problema é o isolamento social. Então, observaram que em um parágrafo eu apenas introduzi o assunto, expliquei para as pessoas do que é que eu estou falando e ao final eu coloquei qual é a minha tese, ou seja, qual é o meu ponto de vista sobre esse problema. O meu ponto de vista sobre esse problema é que a solução é o isolamento social. E aí, só para deixar claro por que eu usei mais uma vez as letras vermelhas, observem, ó. Aqui eu falo em vírus, aí aqui eu falo em doença. Eu estou falando da mesma coisa. Só que para não repetir a palavra vírus, eu uso 2 palavras diferentes. Aqui eu uso a palavra planeta, aqui eu uso a palavra mundo, para dizer que ele se espalhou pelo planeta e para dizer que há um altíssimo número de pessoas infectadas no mundo. Eu estou falando da mesma coisa, mas eu só mudo as palavras para não ficar repetitivo. Aqui eu falo que as pessoas, né, existem muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, e aqui eu digo que muitas pessoas estão indo procurar os hospitais simultaneamente. São palavras que têm o mesmo sentido, eu só não as repito e uso outras palavras para o texto ficar mais bacana. Então, entenderam por que eu estou usando as palavras em vermelho? É para mostrar que eu estou repetindo ideias, só que eu estou mudando as palavras para não ficar o texto muito repetitivo e muito confuso. Agora vamos para o meu primeiro argumento, tá, gente? Vou baixar aqui. Só um minutinho, vamos baixar. Então, depois de mostrar a minha tese, mais uma vez, qual é a minha tese? Eu vou ficar aqui um pouquinho maior, porque eu acho que dá. Qual é a minha tese? A minha tese é que o isolamento é a melhor opção. Eu vou provar isso agora com esse segundo parágrafo. Então, vamos lá. Olha o meu argumento. Quem aponta o isolamento social como a melhor forma para retardar uma doença ainda sem vacina, olha como eu chamo vírus, ó. Doença ainda sem vacina, para não repetir a palavra vírus. Quem aponta isso, quem aponta que o isolamento é a melhor opção, não sou eu, Matheus, não. São os países mais desenvolvidos, como Noruega, Suíça, Estados Unidos, entre dezenas de outros.
essas nações, para não repetir a palavra países, eu falei nações, né? Essas nações que são vistas como exemplos nas áreas econômicas, médicas, educacionais e científicas, tomaram essas medidas de distanciamento e isolamento social, levando em consideração estudos e pesquisas. Então, se o mundo admira e busca seguir os exemplos desses países em tantas outras áreas e ações, por que não segui-los agora? Olha a pergunta que eu estou fazendo para o leitor refletir, né? Por que considerar que eles estão certos em tantos outros estudos e nesses do coronavírus sobre o isolamento eles estão errados? O mais lógico é perceber que há uma grande possibilidade de eles terem tomado a decisão certa mais uma vez. Então, olha o meu primeiro argumento. Vamos seguir os exemplos dos países grandes, porque se eles estão certos em vários outros aspectos, eles devem estar certos nesse aspecto também. Então é melhor seguir aqueles que a gente admira do que seguir os que a gente não admira e não tem um bom exemplo para o mundo. Então, se os Estados Unidos, a Suíça, são bons na economia, já são bons na saúde e na educação, por que eles não estão sendo bons agora também ao tomar o isolamento? Deu para entender meu primeiro argumento? Vamos agora para o segundo argumento, que a pessoa ainda pode nem acreditar muito no que eu estou falando, nem concordar tanto comigo. Então vamos para um segundo argumento para reafirmar que eu estou certo. Lembra que eu coloquei lá no slide que o meu segundo argumento seria mostrar os países que não fizeram e deu tudo errado? Então vamos lá. Aqui diz, ó, como exemplo contrário, que comprova ainda mais a efetividade do isolamento social, temos a Itália como exemplo, onde os principais políticos evitaram o isolamento da população enquanto puderam, lutando inclusive para que prefeitos não decretassem em suas respectivas cidades. Então lá os prefeitos queriam decretar o isolamento no início ainda de março, quer dizer, de fevereiro, e os principais líderes, como o primeiro-ministro, não queriam isolamento. E aí olha o que foi que aconteceu. A consequência, mais de 30 mil mortos, o equivalente a mais de 10% dos infectados lá. 10% de mortos entre os infectados é um número muito grande. Mesmo que haja o argumento, olha, eu estou até falando do que as pessoas podem pensar, né? Mesmo que haja o argumento de que nesse país europeu, para não repetir a palavra Itália, eu usei a palavra país europeu que dá na mesma. Mesmo que haja o argumento de que nesse país europeu há um grande número de idosos, grupos comprovadamente de risco, não deixa de haver uma relação de causa-consequência na demora do governo em decretar o isolamento social e o grande número de mortos nas semanas seguintes a essa relutância. Ou seja, mesmo que as pessoas falem, mas muita gente morreu na Itália porque a maioria da população era idosa, tinha muitos idosos e é mais fácil para os idosos morrerem. Mas será que não existe alguma ligação aí no fato deles terem demorado tanto para colocar o isolamento e depois tanta gente ter morrido? Será que foi coincidência? A gente pode acreditar que não. Então observaram meus dois argumentos? Um é para seguir o exemplo dos grandes países e o segundo é para não seguir o exemplo dos países que evitaram o isolamento e tiveram um grande número de mortos. Então será que as pessoas podem começar a se convencer de que eu estou certo a partir desses dois fatos? Podem. Então observe que eu tive que raciocinar. Eu primeiro pensei, eu realmente acredito que o isolamento é a melhor opção, mas é o que eu pensei. Como é que eu vou provar para as pessoas isso? Como é que eu vou provar para os meus alunos de que eu estou certo? Então eu falei, eu tenho que pegar dados, eu tenho que pegar fatos que comprovem isso. Aí eu pensei, olha aí, ó, tem muitos países bons fazendo isso. Países que a gente admira. Então eu vou pegar isso como fato, ok? E eu pensei, e tem muito país aí que não colocou isolamento social, que vou usar até essa palavrinha assim, tá? Uma linguagem coloquial. Mas tem muito país que não colocou isolamento social no início e está se lascando. Então eu pensei, esses dois fatos aí eu acho que pode convencer as pessoas de que eu estou certo. E aí você em casa pode estar pensando, será que me convenceu ou será que não? Mas como eu falei, o texto tem que terminar com a reflexão final. Tu tem que fechar teu texto. Não dá para eu terminar meu texto aqui, ó, na palavra relutância. Eu tenho que encerrar, eu tenho que dar mais ou menos aquele tchau, né? Então como é que eu posso fazer isso? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vi que eu estava até aqui no meio, né, do texto, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora realmente eu vou diminuir mais uma vez. Peraí. Só um minutinho. Sei que já tá dando 39 minutos, mas eu faço uma perguntinha muito boa para vocês que é a seguinte. Será que dava para ter feito em menos tempo? Eu acho que é um tema muito complexo para fazer muito rápido, né? Eu acredito que quem está vindo aqui até o final está aprendendo muito. Então vamos lá para esse final aqui, ó. Olha como eu finalizo.
Tendo em vista esses exemplos, eu coloquei até em negrito para mostrar o seguinte, eu resumo todo o meu texto colocando isso, né? Tendo em vista esses dois exemplos, parece lógico, ou seja, racional, seguir as grandes nações e evitar as ações dos países que falharam na contenção do número de infectados e mortes pelo Covid. Ou seja, é melhor seguir os exemplos daqueles que fizeram certo e não daqueles que fizeram errado e muita gente morreu. Ainda há uma luta muito grande a ser travada. Talvez uma luta que dê uma pausa e retorne no futuro, porque o coronavírus pode ficar indo e voltando, né? Uma luta que atrapalhará várias áreas da nossa sociedade, como a economia e a educação. O país está parado, as pessoas não estão trabalhando, a educação está parada, então é claro que tem consequências negativas pelo isolamento. Pode ser que você não goste dessa solução, do isolamento social, mas esse vírus não será combatido com o meu gosto ou com o meu achismo, mas com aquilo que cientificamente e exemplarmente traz resultados. Então, por mais que o isolamento não seja perfeito, por mais que tenha consequências negativas, mas parece muito pior não ter isolamento. Parece que tem mais consequências negativas em não haver isolamento. Então, eu encerro meu texto fazendo, sabe o quê? Falando diretamente com o meu leitor e dizendo, olha, eu sei que você pode não gostar disso. Eu sei que você pode estar sendo atrapalhado na sua vida por isso. Mas observe, por mais que não seja uma boa solução, é a melhor solução. É o melhor de solução que nós temos no momento. Deu para entender aí o meu ponto de vista? Deu para entender como eu uni meus argumentos? Então, nessa aula, eu queria que vocês tivessem realmente percebido isso. Eu queria que vocês percebessem e aprendessem como, né, montar aí um texto argumentativo. E vocês vão notar, deixa eu só colocar aqui, gente, estou procurando, peraí. Voltar aqui, peraí. Pronto, voltar aqui para a aula mesmo. Só ajeitar, Pera, pronto. Ficar em tamanho quase real aqui de novo. Pronto, pessoal. Então, assim, o que eu queria que vocês tivessem notado aqui, que a aula já está se encerrando, mas era isso. Era como construir um texto, como criar esse esqueminha, né? Ou seja, qual é o assunto? Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Mas como é que eu vou provar que eu estou correto, né? Ou seja, foi mais ou menos o que a Malala fez na vida dela. Ela pensou, peraí, eu não concordo que as meninas não devam ir para a escola. Essa era a tese dela, essa era a opinião dela sobre o assunto das meninas não irem para a escola. Ela era contrária, era a opinião. Mas ela teve que criar textos e publicar em blogs mostrando os argumentos dela. Por que isso faria mal às meninas? Por que isso faria mal à sociedade? Porque é importante que todo mundo queira que as meninas estudem, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês façam. Então na atividade de vocês, além do resumo dessa aula, vai ter a proposta para poder fazer um texto argumentativo. Não precisa ser um texto tão grande como o que eu fiz, óbvio, mas eu quero que vocês façam nesse esquema, que é no primeiro parágrafo colocar qual é o assunto, falar um pouco sobre ele, colocar qual é a opinião de vocês, depois mostrar os fatos, colocar os argumentos que comprovam que vocês estão certos e aí finalizar com uma reflexão, tá bom? E aí eu quero já adiantar que além das notas que eu sempre dou, o melhor texto, o texto mais bem elaborado, tá bom? O texto que realmente mais tiver impacto, ele vai ser o quê? Ele vai ser colocado como próximo podcast. O próximo podcast vai ser apenas a leitura desse texto. E aí vamos supor que você criou o melhor texto e não quer fazer a leitura dele. Não tem problema, a gente escolhe uma outra pessoa que queira fazer a leitura, tá bom? Então, professor, agora só uma pergunta. Sobre que assunto eu vou ter que falar no meu texto argumentativo? Vai estar lá algumas opções na atividade, vocês vão ver daqui a pouco as opções de assuntos que vocês podem abordar para dar a opinião que vocês quiserem sobre isso, mas também vai ter a opção de você escolher um outro assunto, tá bom? Vou deixar a critério de você, mas você vai ter que deixar bem claro no teu texto sobre o que é que tu tá falando, tá ok? Então é o seguinte, espero que tenham gostado da aula, tá dando 44 minutos, mas como eu falei, eu acho que era o tempo mínimo de aula, porque o assunto realmente ele não é fácil e ele é muito importante para a vida de vocês, até porque quem não sabe argumentar não chega a lugar nenhum. Se você não sabe convencer as pessoas de que você está correto, você não chega a lugar nenhum. Inclusive, eu acabei de fazer isso aqui. Eu acabei de tentar argumentar com vocês a importância dessa aula. Não sei se eu os convenci, mas eu fiz isso, tá? E realmente finalizando, só com o último recado, que é o seguinte. Quem quiser esse texto que eu fiz aí para vocês, esse sobre o coronavírus, para reler em PDF e ter ideia de como fazer o próprio texto, é só falar comigo no privado que eu vou estar mandando para vocês, tá? Então é isso, tchau e até a próxima aula.